não é como os reinos deste mundo, não há uma geografia específica, não há um lugar que possa ostentar o título de sede do reino de Deus. Não. O reino de Deus está em todos os lugares. E ele governa sobre todas as áreas. Não apenas espiritual, mas ele também é rei sobre as ciências, sobre as artes, sobre a cultura de um modo geral, ainda que os homens não o reconheçam como tal. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, verso 17, nos oferece uma definição. Ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Vamos falar um pouco sobre paz. A palavra hebraica é shalom, que é muito mais do que simplesmente uma trégua. O Senhor Jesus, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. A paz proposta por Cristo é diferente da paz que encontramos no mundo. Não é uma paz que dependa de circunstâncias externas. Ainda que esta paz venha interferir nas circunstâncias eventualmente, mas ela não depende delas. Ela primeiro afeta nossa relação com Deus. Temos paz com Deus. Segundo, ela nos produz paz interior. Nossa consciência é apaziguada. A culpa é vencida. E em terceiro, esta paz afeta nossa relação com a criação como um todo, a começar pelos nossos semelhantes. Mas daí surge uma questão muito importante. Nós sabemos que Deus é justo e a justiça requer que Deus puna o pecador. Então, como um Deus santo, justo, poderia relacionar-se em paz com pessoas como nós? Somos pecadores. E como pecadores, jamais poderíamos desfrutar de uma perfeita comunhão com Deus. Haja vista que Ele é santo. Então abre-se um abismo entre Deus e o homem. Nós estamos diante da mais complexa de todas as questões. Um juiz justo deve justificar o inocente e condenar o culpado. Então, como Deus pode ter paz conosco se somos pecadores? Impunidade não pode existir no reino de Deus. O reino de Deus é um reino de justiça. Mas, por outro lado, Ele nos ama. E por nos amar, Ele deseja estar em paz com os seus filhos. Mas como Ele estabeleceria esta paz sem o prejuízo da sua justiça? Sem abrir um precedente? Pois no reino de Deus, a coisa é diferente. O pecador tem que ser punido, mas Deus é amor. De acordo com a avaliação das Escrituras, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta avaliação, ela aponta a universalidade do pecado. No mesmo capítulo, em Romanos, capítulo 3, do verso 10 ao 12, o apóstolo Paulo declara que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. E isso inclui a mim, inclui a você, inclui as pessoas que você ama, as pessoas do seu convívio. Podemos dizer que quando Deus se assenta para julgar a humanidade, não lhe resta alternativa senão declarar todos igualmente culpados. Uau! Se somos culpados, somos passíveis de condenação. E a condenação é viver separados de Deus. É não poder comungar com aquele que é a fonte da nossa vida. Isaías, no capítulo 59, versos 1 e 2, diz: certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então não é Deus que não deseja nos ouvir, é o nosso pecado que nos impede de relacionar-nos com Ele. Por mais que Ele queira nos atender, quando clamamos por justiça,
nossos pecados se constituem numa separação. Então, como resolver esta sinuca de bico? Como Deus poderia relacionar-se conosco, estabelecer a paz com o mundo, se somos todos culpados? Convém aqui frisar que a Bíblia diz que Deus só ouve a oração dos justos. Mas nós acabamos de ler que não há um justo sequer. Você é justo? Você tem pecados? Você teria condição moral de jogar a primeira pedra naquela mulher adúltera pega em flagrante? Lembra quando Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra? Se você estivesse naquela cena, você se arriscaria? Olhe para sua vida pregressa, seu passado, e veja quantos deslizes, por palavras, por pensamentos. Então, como Deus pode nos ouvir, se Ele só ouve a justos? Para que fôssemos reconciliados com Deus, nós teríamos que ser justificados. Significa declarados justos pelo tribunal celeste. Em outras palavras, os céus teriam que emitir uma espécie de nada consta para nós. Mas a gente sabe que consta, ou não? De Deus a gente não consegue esconder nem os pensamentos. É a justiça que abre o caminho para a paz. Se não houver justiça, não haverá paz. Portanto, se não for resolvida essa situação entre nós e Deus, de maneira justa, não teremos paz com Deus. E não tendo paz com Deus, não teremos paz com a nossa consciência, nem tampouco com os nossos semelhantes. Justiça e paz são parceiros de dança no salão do baile da vida. Neste baile, é Deus quem toma a iniciativa, vindo em nossa direção, nos tirando para dançar. E como se dá esta reconciliação sem que a justiça de Deus seja maculada? Deus se faz homem na pessoa de seu Filho Jesus. Vive uma vida 100% imaculada, justa. E isso sem usar de suas prerrogativas divinas. Como homem, despido de sua glória original, Jesus atende às expectativas do Pai. Jesus foi o único ser humano que passou por este mundo que conseguiu ser justo. Embora sendo justo, morreu como pecador. E lá na cruz, ele recebeu sobre seu corpo a punição que nós merecíamos. Eu não estou me referindo aos cravos, à coroa de espinho, não. Você lembra que da cruz Jesus bradou: Pai, por que me desamparaste? Ali fica claro que entre Jesus, Deus Filho, e o Pai, houve uma ruptura. E era o que eu e você merecíamos. Então a punição que nos estava destinada, Jesus recebeu sobre si. Por isso que Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Romanos capítulo 5, verso 10 diz: fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Cristo espontaneamente se entregou para que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Então Deus não está de mal conosco. Aquilo que nos separava não separa mais. Já não resta condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando confiamos na provisão feita por Deus em Cristo, o céu emite para nós um nada consta. Quando eu oro: ó Deus, em nome de Jesus, Deus me ouve, ainda sendo eu pecador. Mas Ele me ouve como se eu fosse justo, porque meus pecados foram imputados, creditados, colocados na conta de Cristo. E a justiça dele foi imputada, depositada na minha conta. Houve uma troca. Jesus tomou o meu lugar para que agora Deus me acolhesse como filho. Se você confia nisso, você tem paz com Deus.